Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov segue fraco, então ele continua ali naquela mesma região, uma consolidação, tenta entrar força compradora, mas aí ele espeta para cima e volta de novo para o fundo. Ontem foi mais um dia que ele fez isso e nós vendemos novamente, terceiro dia seguido que isso acontece e nós fazemos as vendas aí com sucesso. Então, realmente, o cenário continua igual. Em termos de Brasil, continua tudo igual, né? Não teve nenhuma novidade, né? A novidade que aconteceu é que o Alexandre de Moraes, de novo, ele está fazendo, aliás, não é novidade, né? Porque a gente sabia já, né? O Alexandre de Moraes vai continuar dobrando a aposta até a hora que alguém tire ele de lá, né? Mas ele decretou lá a prisão do Bolsonaro, né? E assim, isso daí vai direto numa provocação do que o governo americano está falando em termos de sanções, né? Então, a tendência é piorar nessa direção, né? Ou seja, o que está parecendo estranho é que, de acordo com o contexto, né, o mercado já poderia ter caído muito mais e não caiu. Então, tem alguma coisa acontecendo que está segurando o mercado nesse preço. Agora, ele está com vontade de cair. Se perder o fundo, abre espaço lá para os 120 mil pontos, né? Então, não dá para confiar em nenhuma compra. Estamos só operando aí na ponta vendedora, obviamente, nos ativos que são os mais fracos, né? Não vamos tentar vender um Itaú, por exemplo, uma Direcional, esses caras que estão muito fortes, né? Vamos vender ali o pessoalzinho do varejo, né? As Magalu da vida, que é muito mais fácil, tá bom? E no mercado internacional, ontem nós tivemos o engolfo do engolfo. Então, nós tivemos aí no fim da semana passada uma engolfada, né? Com 2 dias de correção forte por conta lá do relatório de empregos, que teve revisão, o Trump mandou embora a mulher do IBGE americano lá, e então teve turbulência. Mas ontem tivemos uma barra que engolfou o dia de sexta-feira, né? Então a barra de alta, e agora segue aquilo que eu falei no fim de semana, né? Vai ser um repique para fazer um topo mais baixo e corrigir mais, ou simplesmente o mercado está tão forte que já corrigiu o que tinha que corrigir ali, aqueles 4%, e vai de novo para romper topo. Vamos ver o que o gráfico nos fala, é isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha aqui, ó, o mundo inteiro ontem reagiu para cima, né? Então, um dia bem verde e se contrapondo à correção que aconteceu no final da semana passada. Isso acontece muito em mercados em tendência de alta, mercados fortes, né? Eles, por alguma razão, fazem alguma correção, o pessoal aproveita para colocar alguma parte do dinheiro no bolso, mas entra a força compradora logo na sequência, né? E a mesma coisa aconteceu com o S&P 500, né? Um dia maravilhoso, onde você vê aqui, principalmente tirando a Amazon, né, que decepcionou, e a Berkshire, o resto, todo mundo verde aí, e muito verde, né? Com algumas altas importantes, né? 3% na Google, mais de 3% em Nvidia, Microsoft 2%, ativo hoje aqui. Esses dois aqui são os mais valiosos do mundo, né? E os caras, quando sobe aqui 2, 3%, é muita coisa, né? Palantir também subiu 4%, Broadcom e tal. Então, um dia muito forte. E aí, olhando o gráfico também, é aquela história do engolfo, né? Então, veja que o VIX já voltou aqui para baixo dos 17, né? Então, veio aqui, ameaçou os 22 e já voltou, ou seja, está tudo voltando ao normal, né? Da tendência de alta. Os juros americanos também, olha, na sexta-feira deu uma espetada para baixo, ontem ficou mais ou menos aqui na região, e agora com esse negócio do relatório de emprego sendo revisado muito para baixo, né? A boa notícia é que o Fed começa a ficar de olho em corte de juros, né? Então, aquilo que o Paulo falou na quarta-feira de que não ia cortar juros provavelmente esse ano, já com esse relatório de empregos aí bichado, a possibilidade de corte de juros aumenta. E aí nós tivemos também na Europa, né, os juros para baixo, e o Japão continua do mesmo jeito. Olhando aqui o S&P 500, veja lá aqui aquilo que eu falei, né? Então nós tivemos aqui esses 2 dias de correção,
que foi intenso perto do tamanho dos candles que estava fazendo de alta aqui, que eram candles pequenos, né? Mas aí o que aconteceu? Ele fez ontem um dia intenso aqui também. Então, se você olhar isso daqui de forma fria, o que nós temos aqui? Nós temos um ativo que rompeu a tendência de alta, a média está para cima, ele está trabalhando acima da média, topos e fundos ascendentes, e ele vem, faz uma correção e engolfa essa correção aqui. Então tem tudo para continuar para cima, tá? Olhando aqui pelo gráfico diário. Olhando pelos 60 minutos, para pegar um pouco mais de informação, aí nós temos essa situação aqui, ó, isso aqui que eu estou atento agora, nesse gráfico de 60 minutos. Veja que eu coloquei aqui esse Fibonacci de toda essa queda, né? E aí nós tivemos ontem, eu mostrei para o pessoal lá na sala ontem, né? Fiz essa compra aqui, que é uma compra padrão que eu faço sempre que tem essas correções, né? Geralmente dá certo, dá bastante certo. E aí ele veio aqui até a última retração de Fibonacci. E agora ele está pensando aqui o que vai fazer. Quanto mais tempo ele ficar aqui, mais parece uma bandeira de alta para romper e buscar topo, né? Se por um acaso ele se segurar aqui e começar a fazer um zigue-zague descendente, aí nós estamos falando de um topo mais baixo em relação a isso daqui, e aí talvez mais correção aqui no gráfico diário, tá? Então, enquanto nós estivermos aqui, por exemplo, ele pode até corrigir aqui um pouco, vir aqui, né, encontrar essa média, aí depois voltar a subir e tal, mas o que ele não pode de jeito nenhum é perder esse fundo, e de preferência se ele lateralizar aqui e romper para cima, aí tá tudo bem e segue a tendência de alta, né, e passa aquele susto da correção da semana passada, né? A mesma coisa a Nasdaq, olha, o mesmo comportamento, tem muitos motivos para ela se segurar aqui, né? Essa linha de tendência, então reagiu aqui, a última vez que isso daqui aconteceu, estava corrigindo também, aí reagiu, aí o que aconteceu? Na sequência tivemos uma pernada de alta, né? O Dow Jones, que está perto do topo histórico, mas não conseguiu romper, também reagiu aqui, tocou na média e pode voltar a testar topo. O Russell 2000 reagiu bem também, voltando aqui para a região da consolidação. Na Europa, nós temos a Alemanha, que eu falei que ela poderia se tornar aqui uma grande consolidação, mas ele está fazendo aqui um falso rompimento desse fundo aqui, né? Então, se voltar para cá, aí fica tudo bem. Se por um acaso isso daqui se tornar um pullback aqui nesse fundo e virar para baixo, aí nós ainda temos este suporte aqui, né? Mas de qualquer jeito, estamos aqui no topo histórico, né? Não tenho o que falar, não há dúvida com relação a isso. A mesma coisa, o Reino Unido, olha lá, está prestes a romper mais um topo histórico, né? A França mais fraquinha, mas de qualquer jeito também ainda está aqui dentro de uma grande consolidação depois de ter feito uma perna de alta, né? Então, o mais provável é esse negócio aí para cima, apesar da fraqueza que ela está, né? Aí outros ativos também, olha só, a Espanha, que tinha rejeitado esse rompimento aqui, já voltou de novo para o patamar do topo histórico. A Itália, que também rejeitou, olha, já reagiu aqui, parece que vai continuar para cima. Então, o mundo inteiro está reagindo, né? E quando a gente fala aqui de China, a mesma coisa, fez a correção, aqui um pullback nessa região, marcou fundo, tem tudo para continuar para cima, né? E o Japão também marcou aqui, fez uma correção aqui, está marcando aqui 1, 2, 3, isso daqui tem tudo para continuar para cima. Os mercados emergentes fizeram parecido aqui com a China. O nosso EWZ, como o dólar está corrigindo, e isso é uma coisa inexplicável, né? Por que o dólar não está reagindo com tudo que está acontecendo no Brasil? Isso faz parte daquilo que eu falei, que existe alguma coisa que eu não faço ideia do que seja, alguma coisa ali política, alguma coisa que está rolando, que está fazendo esse dólar ir para baixo, e nós temos que operar o gráfico, né? Nós vamos ver o gráfico que aconteceu ontem. Ontem deu uma perda de fundo, nós fizemos a venda lá na sala, porque o gráfico mandou. Independente do que eu acho que o dólar deveria ir para cima, perdeu fundo, é venda e tudo bem. Agora, ele fechou o dia ali com uma cara de que não quer cair mais. Vamos olhar o gráfico. Então, por conta dessa correção do dólar, o EWZ ficou aqui na mesma região, né?
O petróleo continua aqui para baixo, né? Então ele fez esse topo mais baixo aqui em relação a esse, né? E agora, se perder o fundo aqui, nós podemos esperar uma correção maior, aí aquela venda da Petro pode andar, né? Minério de ferro continua na mesma, sobe, desce, mas está na mesma região. O cobre parado aqui embaixo. O ouro continua no seu afunilamento, né? Não dá para fazer muita coisa aqui. A prata, olha só, já chegou aqui nessa região, marcou 1, 2, 3, tem compra de prata aqui, né? Dá para você fazer a parcial aqui no topo e depois, se romper, deixa andar, né? E a platina também marcou 1, 2, 3, obviamente precisa esperar o rompimento aqui dessa máxima de ontem para acionar, né? Hoje ele está aqui um pouquinho para baixo, ainda pode corrigir mais, mas marcou 1, 2, 3 aqui, né? O DXY parou no mesmo lugar ontem que fechou na sexta-feira, então agora isso daqui ficou confuso, né? Porque nós temos aqui fundos ascendentes e topos ascendentes, mas nós temos também aqui uma tendência de baixa grande, então tá complicado aqui esse DXY. O Bitcoin marcou 1, 2, 3 aqui, só que ele não andou aqui, ó. Hoje está dando uma refugada. Vamos ver, ele não pode, se ele não perder esse fundo aqui, tá tudo bem. Se ele perder esse fundo, aí ele vem para aquelas regiões lá do 108, 106 ou até 100 mil pontos, né? E o Ethereum ontem deu uma bela de uma reagida, né? E hoje está dando uma pensada aqui, mas normal, né? Se ele ficar aqui até o meio da barra, não tem problema nenhum, porque ele reagiu bem, só que ele foi mais forte do que o Bitcoin, né? Em termos de magníficas, passando rapidinho aqui, olha, a Apple ainda não reagiu, a Microsoft ela tinha feito aqui o balanço, né? Voltou aqui, já marcou uma nova compra aqui, 1, 2, 3. A Amazon ficou feia aqui, né? Se romper o topo aqui sem perder mais, ok, dá para fazer uma compra, mas não ficou bonito esse gráfico aqui. O Google muito forte, né? Tá muito bonito, tem compra no Google. A Meta também muito forte, tem compra na Meta. Netflix ainda não resolveu o que vai fazer aqui, a Tesla continua bagunçada e a Nvidia continua forte aqui e tem mais compra nela. Então, ou seja, aquele fantasma da semana passada aqui meio que está saindo. É lógico que a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Mas chacoalhou, será que não vai voltar? Você tem que seguir o que o gráfico está fazendo. Se você opera 1, 2, 3 de compra ou pivô, quando você olha aqui, a única dúvida que você tem, um ativo que está desse jeito aqui, né, subindo desse jeito, com a média assim e tal, um topo histórico, a única dúvida que você tem que ter é, eu compro logo no rompimento dessa barra ou espero romper o topo? É só essa dúvida, porque o stop está claro que é aqui e que a tendência está clara, é o ativo mais valioso do mundo, não tem muito o que duvidar em fazer o trade. Né? É 100% de certeza que vai dar certo? Não, porque nenhum trade você tem lá uma probabilidade de uns 70% de acertar. Você vai saber se esse trade é o de 70 ou é do 30? Não tem como saber, tem que fazer o trade e gerenciar o seu risco, tá? Então, o mercado internacional bonito, vamos ver o Brasil agora. Olha, os DIs aqui acalmando, né? Então, ainda continua dentro da mesma região aqui, dos 14%, mas mais calmo, né? E o índice, olha só aqui essa bagunça que ele está, né? Então, ontem ele não foi tão para cima, né? Mas fez o mesmo tipo de candle, né, com sombra para cima e tal, e a venda que nós fizemos foi aqui pelo 15 minutos, só está até marcado aqui. Ele veio, marcou aqui esse 1, 2, 3, né, fizemos a venda e depois a parcial estava aqui, né, quem segurou o trade aqui deu mais de 1.000 pontos, né. Agora, olhando aqui pelos 60 minutos, o que acontece? A gente continua nessa bagunça, então a operação continua mesmo. Se ele vier espetar aqui para cima, você aproveita, pega um sinal e assim que ele der um sinal, você faz a venda. Se ele perder o fundo, também tem venda, não tem nada diferente disso. Já o dólar ontem, olha, ele perdeu esse fundo aqui, então acionou uma venda. Eu vou direto aqui para 15 minutos, olha só. Nós fizemos a venda aqui, né? Teve duas vendas, né? Teve uma aqui logo na abertura, né? Que eu não gosto muito de fazer na segunda-feira. Eu fiz a segunda venda aqui, ó. Esse inside candle, hora que perdeu, andou aqui quase 30 pontos, né? E aí deu uma voltada, depois veio aqui e no final do dia o último candle subiu aqui. Então, quando você olha os 60 minutos, ele ficou com cara aqui de que não quer cair mais.
apesar de ter perdido o fundo, olha, se ele romper aqui, esse negócio pode voltar aqui para cima, né? Ou seja, vai caracterizar um falso rompimento aqui desse fundo. Se por um acaso ele perder o fundo, aí ele tem espaço para ir lá naquele fundo dos 5.400 que a gente tinha falado, né? Esse 5.400 ou 5.500 aqui? 5.500, 5.480, por aí. Então é isso, o dólar está para baixo, mas hoje ele pode fazer um falso rompimento aqui e dar uma compra, tá? As small caps não saiu muito do lugar, mas é só venda. O Itaú continua no mesmo lugar, não tem o que fazer. Bradesco continua no mesmo lugar, não tem o que fazer. A Sambi também consolidado aqui, não tem o que fazer. O Banco do Brasil ontem fez um inside candle, esse negócio aqui ainda pode cair mais, né? Se perder o fundo aqui desse inside candle, aciona mais uma venda. Parece que as mensagens que estão vindo do STF, de novo, né? Isso tudo é fofoca aí de jornal, né? De que o Alexandre de Moraes não vai retrucar aí essa lei Magnitsky, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Não sabemos, né? Só o tempo dirá. A Vale continua aqui no mesmo lugar e a Petro, apesar do petróleo estar caindo, até que ela está se segurando bem. Ela poderia ter caído mais, né, com tudo que está acontecendo, mas ela está se segurando, né? Então precisa esperar ela se decidir aqui para fazer qualquer coisa, tá bom? Então, turma, é isso daí. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @mfmandão, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo.